Muito bem, meus irmãos. Vamos agora, como eu disse, para o tópico 1 da lição. Primeiramente, eu quero fazer uma breve síntese sobre o autor do livro. Já estou me adiantando em dizer quem é o autor do livro. Vamos falar um pouco sobre Josué. Josué, cujo nome, o significado é Jeová é salvação ou Jeová salva. No grego, Josué tem como tradução Jesus. Veja, irmãos, a coincidência entre um homem ser escolhido para levar o povo à Terra Santa, a Terra Prometida, e Jesus, o escolhido para nos levarmos à Terra Celestial. Quem foi Josué? Josué, irmãos, viveu o castigo e o período de escravidão do Egito. Josué também, irmãos, ele testemunhou as 10 pragas que o Senhor determinou sobre o povo do Egito. Josué também participou da primeira Páscoa. Josué participou da travessia do Mar Vermelho. Josué também participou das batalhas ao lado, de Moisés, enquanto esse estava à frente do povo do Senhor. Mas é importante frisar que a história de Josué não surge aqui no livro de Josué. Eu fiz algumas anotações, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês. No livro de Números, em alguns capítulos, ele vai falar sobre Josué. No livro de Deuteronômio também o faz o mesmo. Nós vamos ter uma ideia, após os espias retornarem da visita, da inspeção, ou seja, de vigiar a terra de Canaã, os espias voltaram medrosos. Entretanto, Josué tomou a palavra junto com Caleb e falou à congregação. Não obstante, ele quase foi objeto de ser apedrejado. Números no capítulo 14, versículo 10, cita que o povo quis apedrejá-lo. Mas pasmem vocês o segredo da vitória de Josué. Versículo 10 nos diz que a glória do Senhor tomou conta da congregação. Enfim, vamos mais adiante. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 3, nos diz que Deus afirma a ele, juntamente com Moisés, que ele passaria com o povo. No versículo 14 do mesmo capítulo, Deus aparece a ele e a Moisés em frente à tenda. Já em Deuteronômio 31 e 23, Deus fala diretamente com Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Agora, a passagem mais extraordinária, meus irmãos, eu gostaria que vocês frisassem aí, anotassem, está em Deuteronômio 34 e 9, que diz, de forma resumida, que Josué era cheio do espírito de sabedoria, meus irmãos. E essa sabedoria não era terrena, era uma sabedoria do céu. Ainda falando sobre o livro de Josué, como eu disse, irmãos, eu gosto muito de estudar e refletir com os irmãos sobre livros históricos. Eu tenho uma simpatia muito grande sobre a história da Bíblia, sobre os nossos patriarcas, os grandes personagens bíblicos que são referências para nós. E nos dá a oportunidade de refletir com os irmãos, estudar bastante e refletir, só que nos deixa um cuidado importantíssimo. Nós não temos margem para erro, porque a Bíblia é muito clara no contexto histórico, nos registros. A respeito ainda do livro de Josué, meus irmãos, a duração dessa história registrada nesse livro ela tem em torno de 25 e 30 anos. E ela passa pelo período em que o povo sai do deserto, chega-se de frente à Terra Santa, a Terra de Canaã, a Terra Prometida, e aí Josué começa a atuar como um servo do Senhor. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu, meus irmãos, mais ou menos, de maneira aproximada, 1400 anos de Cristo, do advento de Cristo sobre a Terra. Mas já existiam civilizações naquela época? Sim, como era o mundo naquela época? A propósito, eu deixei à disposição aqui dos irmãos na tela, mas não sei se está possível ver, eu também pedi para a irmã Elisângela, nossa secretária, nos enviar aí aos irmãos o mapa daquela região e de como era o mundo naquele período, Não vai dar para os irmãos verem aqui, mas a América do Sul não tinha povos estabelecidos, não existia o Brasil ainda. O Brasil foi declarado nação 1800 anos depois. E essa história que nós estamos registrando é 1400 anos antes de Cristo. Quem já tinha contextualizado nessa história, Naquele período as Américas não existiam ainda, só tínhamos o mundo na Ásia, Mas já tínhamos povos estabelecidos, povos muito bem estabelecidos, civilizações já definidas, que tinham o controle da agricultura, da pecuária, o controle do metal.
Para os irmãos terem uma ideia, já tinha passado pela história da humanidade o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, e esses já tinham caído. A grande nação que estava em evidência naquele momento era o Egito. O Egito, mesmo com a saída do povo de Israel do cativeiro, o Egito permaneceu uma nação muito forte, poderosa, né? E ela detinha muitas tecnologias e um crescimento formidável. Enfim, meus irmãos, esse é o registro inicial do livro de Josué. Nós poderíamos aprofundar muito na introdução do livro, mas não é oportuno mediante o horário que nós temos para a ministração da aula. Então, se os irmãos ficaram com alguma dúvida aqui a respeito da introdução, né, do primeiro tópico aqui, os irmãos podem se manifestar e aí nós estaremos aqui à disposição, né, via aqui o WhatsApp, né, via as redes, para procurar redimir, né, eliminar as dúvidas dos irmãos, ok?